Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que nos levará através dos tempos, onde as lições do passado ecoam profundamente em nossos corações contemporâneos. Hoje compartilho com você uma história que transcende épocas, uma narrativa sobre coragem silenciosa, dignidade inabalável e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Imagine uma mulher que carrega em seus olhos toda a dor do mundo, mas também toda a sua beleza. Uma alma que encontrou na simplicidade a grandeza e, no silêncio, a mais poderosa das vozes. Esta é uma história sobre como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma humana, ambientada no México de 1878, quando a honra valia mais que o ouro e o coração era o único tesouro verdadeiro. Antes de começarmos esta jornada juntos, me conte, de onde você está nos acompanhando neste momento? Deixe nos comentários a sua cidade. Adoro saber que nossa história viajará por diferentes lugares e tocará corações em cantos distintos do nosso Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. El corazón en las sombras. O encontro nas sombras. O sol se punha lentamente sobre a hacienda San Rafael, tingindo de dourado as montanhas do Vale del Cedro. Entre as azucenas brancas que perfumavam o ar da tarde, uma jovem de 19 anos caminhava com passos silenciosos, sua saia simples de algodão roçando suavemente as pétalas caídas. Esperanza Morales carregava nas mãos um cesto de lavanda fresca, mas era seu coração que verdadeiramente pesava. A cicatriz que cortava delicadamente sua face esquerda, herança de uma infância marcada pela pobreza, brilhava sob a luz dourada. Era filha de Remedios Morales, costureira indígena que servia à família Mendoza há mais de 20 anos. Esperanza crescera entre os corredores da grande casa, invisível como as sombras que dançavam nas paredes de adobe. Não sabia que naquele jardim secreto, entre jasmines que exalavam seu perfume noturno, outro coração também carregava suas próprias sombras. Dom Rafael Mendoza e Salinas, conde aos 26 anos, permanecia sentado em silêncio no banco de pedra talhada, onde costumava refugiar-se todas as tardes. A cegueira o visitara aos 20 anos, trazida pela febre tifoide que quase lhe roubara a vida. Agora, 6 anos depois, ele aprendera a navegar o mundo através dos outros sentidos, mas nunca conseguira encontrar paz na escuridão que se tornara sua companheira constante. O suave arrastar dos pés descalços sobre as pedras do jardim fez Rafael erguer a cabeça. — Quem está aí? — perguntou com voz serena, sem sobressalto. Esperanza deteve-se, o coração disparando. Sabia que não deveria estar ali naquele horário, mas o jardim a chamava sempre ao entardecer, quando as cores se despediam do dia. — Perdoe-me, Dom Rafael. Sou Esperanza, filha de Dona Remédios. Estava apenas colhendo lavanda para as roupas de cama. A voz dela era como água correndo sobre pedras polidas, suave e cristalina. Rafael sentiu algo se mover em seu peito, uma sensação que há anos não experimentava. — Não se vá, disse ele, com uma gentileza que a surpreendeu. Há quanto tempo não ouço alguém falar com tal melodia? Conte-me, como está o jardim esta tarde? Esperanza hesitou, mas algo na voz dele a tranquilizou. Aproximou-se alguns passos. As azucenas estão com suas pétalas mais brancas que já vi, Dom Rafael. Parecem pequenas estrelas caídas do céu, e os jasmines começam a abrir suas flores, preparando-se para perfumar a noite. Rafael sorriu pela primeira vez em meses. E as cores do céu? Dourado como mel de abelhas selvagens, com fitas cor-de-rosa que se estendem sobre as montanhas. As nuvens parecem algodão cardado, tão macias que dão vontade de tocá-las. Por uma hora que pareceu apenas um suspiro, ela lhe pintou o mundo com palavras. Quando as primeiras estrelas despontaram no céu, Esperanza sabia que algo havia mudado para sempre. Mas nas janelas da casa grande, olhos vigilantes já haviam notado o encontro. A matriarca e as convenções Dona Concepción Mendoza de Salinas governava a hacienda com pulso firme há 15 anos, desde que enviuvara. Mulher de 62 anos,
Carregava nas costas a responsabilidade de manter intacto o legado familiar que remontava aos tempos da colônia. Sua palavra era lei, e seus olhos escuros não perdoavam transgressões. Naquela manhã, enquanto bordava na sala principal, Carmen, sua doncela de confiança, aproximou-se com passos cautelosos. Dona Concepción, preciso falar-lhe sobre algo que vi ontem no jardim. A matriarca nem ergueu os olhos do bordado. Fale. É sobre Dom Rafael e a filha da costureira, senhora. Estavam conversando no jardim secreto por muito tempo. Ela descrevia o pôr do sol para ele. As mãos de Dona Concepción se imobilizaram sobre o tecido. Lentamente, ergueu os olhos para Carmen. Há quanto tempo isso acontece? É a primeira vez que vejo, senhora. Mas os outros criados comentaram que Dom Rafael tem saído todas as tardes para o jardim. E a menina? Esperança. Tem 19 anos agora. É diferente das outras criadas, senhora. Sabe ler e escrever. Sua mãe a ensinou. Dona Concepción deixou o bordado de lado e levantou-se, caminhando até a janela que dava para os jardins. Via Rafael sentado no banco de pedra, o rosto voltado para o sol da manhã. Seu filho, seu único filho, cego e vulnerável. Carmen, quero que vigie essa menina. Informe-me de cada passo que ela der, de cada palavra que disser, e instrua as outras criadas a manter distância entre ela e meu filho. Sim, senhora. E mande carta para doutor Eduardo Moreau em Guadalajara. Chegou a hora de meu filho recuperar a visão. Enquanto isso, nos jardins, Rafael esperava ansiosamente pela voz que trouxera luz à sua escuridão. Esperança aproximou-se com um passo mais hesitante que no dia anterior. Dom Rafael? Esperança? Pensei que não viria. Quase não vim. As outras criadas estão falando. Que importa o que dizem? Você trouxe cor ao meu mundo cinzento. Não posso mais viver sem suas descrições, sem sua voz. Ela sentiu as bochechas arderem. Não devo estar aqui, Dom Rafael. Somos de mundos diferentes. Para um homem cego, só existe um mundo. Aquele que você me mostra. Mas naquele momento, passos pesados soaram no caminho de pedras. Dr. Eduardo Moreau, médico francês-mexicano, aproximava-se acompanhado de Dona Concepción. Esperança recuou instintivamente para as sombras das azucenas, mas sabia que era tarde demais. A ameaça da luz, Dr. Moreau examinou cuidadosamente os olhos de Rafael, suas mãos experientes sondando delicadamente as pálpebras e pupilas. O consultório improvisado na biblioteca da hacienda cheirava a medicina e expectativa. Há possibilidades, Dom Rafael, disse o médico guardando seus instrumentos. A febre tifoide danificou parte dos nervos ópticos, mas não completamente. Uma cirurgia experimental poderia restaurar parcialmente sua visão. Rafael permaneceu em silêncio por longos minutos. Sua mãe, sentada em uma poltrona de veludo bordô, aguardava sua resposta com ansiedade mal disfarçada. Quais são os riscos? Perguntou finalmente. Mínimos se compararmos aos benefícios. Você poderia voltar a ver rostos, cores, a beleza do mundo que perdeu. Dona Concepción inclinou-se para a frente. Rafael, meu filho, é uma dádiva divina. Você poderá finalmente assumir completamente suas responsabilidades como conde. Mais tarde, naquela mesma tarde, Rafael procurou Esperança no jardim secreto. Ela chegou com os olhos vermelhos, o semblante abatido. Ouvi sobre o médico, disse ela sem rodeios. Você vai recuperar a visão. Talvez. Esperança, eu... Não diga nada. Ela se afastou alguns passos. Quando você puder ver, descobrirá que eu não sou nada do que imaginou. Sou apenas uma criada com uma cicatriz no rosto, filha de uma costureira indígena. Rafael estendeu a mão, encontrando delicadamente o rosto dela. Seus dedos traçaram suavemente a cicatriz que cortava a face esquerda de Esperança. Esta marca, sussurrou ele, é parte da música de sua alma. Quando eu a conheci, não foi através dos olhos, foi através do coração. Você trouxe luz à minha escuridão, Esperança. Não cores ou formas, mas algo muito mais profundo. Lágrimas silenciosas rolaram pelas bochechas dela. Dom Rafael, você não entende. Sua mãe nunca permitirá. Ela já olha para mim como se eu fosse uma peste a ser eliminada. Então vejamos o que o destino nos reserva. Farei a cirurgia não para deixar de amá-la, mas para vê-la com todos os sentidos. Naquele momento, Carmen apareceu no jardim. Dom Rafael, sua mãe solicita sua presença imediatamente. E você, Esperança, deve retornar ao trabalho.
Há roupas esperando para serem lavadas. O tom era frio, oficial. Esperança fez uma reverência e se afastou, mas antes que desaparecesse, Rafael disse em voz alta: Carmen, informe a minha mãe que aceito fazer a cirurgia, mas também informe que tomarei minhas próprias decisões sobre o que farei com minha visão recuperada. A tensão no ar era palpável. A batalha estava apenas começando. A separação forçada. A carruagem que trouxe Dona Isabela Herrera e Torres à hacienda San Rafael levantou uma nuvem de poeira dourada na estrada. A jovem de 22 anos desceu com elegância estudada, seu vestido de seda azul marinho contrastando com a simplicidade rústica do ambiente rural. Dona Concepción a recebeu com um sorriso calculado. Isabela, minha querida, que alegria tê-la aqui. Rafael ficará encantado. Isabela era tudo que uma condessa deveria ser. Educada em convento francês, hábil no piano, fluente em 4 idiomas e, mais importante, herdeira de uma das mais antigas famílias de Guadalajara. Seu dote poderia salvar as finanças da hacienda, abaladas pelas mudanças políticas pós-guerra. Naquela mesma manhã, Dona Concepción confrontou Esperança nas cozinhas. Menina, disse ela, sua voz cortante como lâmina afiada, chegou ao meu conhecimento que você tem se aproveitado da cegueira de meu filho para seduzi-lo com palavras doces. Esperança empalideceu, mas manteve-se ereta. Dona Concepción, eu nunca... Silêncio! A matriarca bateu a bengala no chão de pedra. Você esqueceu seu lugar. A partir de hoje trabalhará exclusivamente nas cozinhas. Está proibida de circular pelos jardins e corredores principais. Se a vir perto de meu filho novamente, você e sua mãe serão expulsas desta hacienda. As outras criadas baixaram os olhos, fingindo não ouvir. Esperança sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Compreendeu? Sim, senhora. E a outra coisa. Meu filho receberá uma visitante muito especial hoje. Dona Isabela será sua futura esposa. Espero que isso esclareça definitivamente sua posição nesta casa. Naquela tarde, enquanto Esperança descascava batatas nas cozinhas com as mãos trêmulas, Rafael esperava no jardim secreto. As horas passaram. Nenhum som familiar de passos descalços, nenhuma voz melodiosa descrevendo as cores do entardecer. Carmen, chamou ele, quando a doncela passou pelo jardim. Sim, Dom Rafael. Onde está a Esperança? Ela costuma vir aqui todas as tardes. Carmen hesitou. Ela teve suas funções alteradas, senhor. Agora trabalha apenas nas cozinhas. Por ordem de quem? Dona Concepción achou melhor assim, para que se prepare adequadamente para receber Dona Isabela. Rafael fechou os punhos. Compreendeu imediatamente a manobra de sua mãe. Naquela noite, durante o jantar formal com Isabela, ele manteve-se cortês, mas distante. A jovem era inteligente e encantadora, mas sua voz não carregava a música que ele aprendera a amar. Rafael, disse sua mãe, Isabela toca piano maravilhosamente. Talvez ela pudesse nos honrar com uma peça. Enquanto as notas de uma valsa vienense ecoavam pela sala, Rafael pensava na voz que lhe pintava jardins floridos e céus estrelados. A música de Isabela era perfeita, mas fria como mármore polido. Nas cozinhas, Esperança escutava a melodia distante e sabia que sua história de amor estava chegando ao fim antes mesmo de ter começado de verdade. A despedida silenciosa. 3 semanas se passaram como nuvens pesadas antes da tempestade. Esperança trabalhava nas cozinhas desde antes do amanhecer até depois que as últimas velas se apagavam na casa grande. Suas mãos, antes macias por cuidarem apenas de lavanda e bordados, agora estavam ásperas de tanto esfregar panelas e carregar baldes de água. Todas as noites, escondida no pequeno quarto que dividia com sua mãe, ela escrevia em um diário de couro gasto que ganhara de remédios anos antes. As palavras fluíam como lágrimas silenciosas. Querido diário, hoje ouvi sua voz no corredor. Ele chamava meu nome baixinho, procurando por mim. Carmen disse que ele tem perguntado todos os dias onde estou. Meu coração se parte como ramo seco no vento. Dona Isabela toca piano todas as tardes, e eu sei que ela será uma esposa perfeita para ele. Talvez seja melhor assim. Talvez eu tenha sonhado alto demais. A cirurgia de Rafael estava marcada para a próxima semana. Dr. Moreau preparara todo o equipamento necessário, transformando uma das salas em uma pequena sala de operações. Uma noite, incapaz de suportar mais a separação,
Rafael pediu a Carmen que levasse um bilhete para a Esperança. A doncela, comovida pela tristeza do jovem conde, concordou em ajudá-lo desta vez. O bilhete dizia apenas: Jardim secreto, meia-noite, preciso me despedir. Esperança esperou que todos dormissem antes de se esgueirar pelos corredores silenciosos. A lua cheia banhava o jardim com luz prateada, fazendo as azucenas brilharem como pequenos fantasmas perfumados. Rafael já estava lá, sentado no banco de pedra, uma rosa branca em suas mãos. Esperança! Ele ergueu a cabeça ao som dos passos dela. Não deveria ter vindo, sussurrou ela, mas aproximou-se mesmo assim. Amanhã começo os preparativos para a cirurgia. Depois tudo será diferente. Ela sentou-se ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa. Dom Rafael, você fará a coisa certa. Casará com Dona Isabela e será feliz. Como posso ser feliz longe da voz que me ensinou a ver novamente? Rafael estendeu a rosa para ela. Esperança, preciso que saiba. Você me trouxe de volta à vida. Não importa o que aconteça, você sempre será a luz que me guiou através da escuridão. As lágrimas rolaram livremente pelas bochechas dela. E o Senhor sempre será o homem que me viu como mais do que uma simples criada com cicatriz no rosto. Eles permaneceram em silêncio, ouvindo o canto dos grilhos e o sussurro do vento entre os jasmines. Quando as primeiras luzes da aurora começaram a clarear o horizonte, Esperança levantou-se. Adeus, Dom Rafael. Não diga adeus. Diga até nos encontrarmos novamente. Ela hesitou, depois sussurrou. Até nos encontrarmos novamente, em alguma vida onde o amor seja mais forte que as convenções. No dia seguinte, antes mesmo do sol nascer completamente, Esperança deixou a hacienda. Levava apenas uma pequena trouxa com suas poucas roupas e o diário onde escrevera suas memórias mais preciosas. Antes de partir, escondeu o diário entre os livros de poesia de Sor Juana Inés de la Cruz na biblioteca, esperando que um dia Rafael o encontrasse e compreendesse que ela partira por amor, não por desamor. Remédios chorou quando encontrou o bilhete da filha, mas sabia que Esperança fizera a escolha certa. Algumas aves nascem para voar, mesmo que isso signifique deixar o ninho para trás. A recuperação da visão. A cirurgia durou 4 longas horas. Dr. Moreau trabalhou com a precisão de um artista esculpindo mármore, suas mãos experientes navegando pelos delicados tecidos do olho direito de Rafael. O olho esquerdo estava definitivamente perdido, mas havia esperança para o direito. Durante 3 dias, Rafael permaneceu com os olhos vendados, em um quarto escuro onde apenas Dona Concepción e Dr. Moreau podiam entrar. Isabela passava horas bordando na sala ao lado, sua presença constante e consoladora. No 4º dia, chegou o momento da verdade. Vamos retirar as vendas, disse Dr. Moreau. Lembre-se, sua visão pode estar embaçada inicialmente. É normal. Quando a última faixa de gaze foi removida, Rafael piscou lentamente. Uma luz dourada e difusa preencheu seu campo visual. Gradualmente, formas começaram a se definir. O rosto barbudo do médico, as cortinas de damasco, a figura elegante de sua mãe. Posso ver, sussurrou ele, a voz embargada de emoção. Dr. Moreau sorriu. A cirurgia foi um sucesso parcial. Você recuperou cerca de 70% da visão no olho direito. Com o tempo pode melhorar um pouco mais. Dona Concepción ajoelhou-se ao lado da cama do filho, lágrimas de alívio escorrendo por suas faces. Graças a Deus, meu filho, finalmente poderá ver o mundo novamente. Mas Rafael só pensava em uma coisa, ver o rosto de Esperança. Onde está ela? Perguntou, tentando levantar-se da cama. Onde está quem, querido? Esperança, quero vê-la. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer explicação. Doutor. Moreau discretamente se retirou do quarto. Rafael, disse sua mãe, a menina partiu há 3 dias. Deixou um bilhete dizendo que encontrou trabalho em outro lugar. O mundo de Rafael, recém-iluminado pela visão recuperada, escureceu novamente. Ela partiu? Foi melhor assim, meu filho. Isabela tem esperado pacientemente por você. É uma moça maravilhosa. Por 3 dias, Rafael procurou por Esperança. Interrogou todas as criadas. Percorreu cada canto da hacienda. Enviou homens às fazendas vizinhas. Ninguém sabia para onde ela havia ido. Foi na biblioteca enquanto segurava um volume de poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, poeta que sempre admirara pela força de suas palavras, que uma pequena caderneta de couro
escorregou de entre as páginas. Com as mãos trêmulas, Rafael abriu o diário de Esperança. As primeiras linhas fizeram seu coração parar. Se alguém encontrar este diário, saiba que estas páginas guardam o amor mais puro que jamais conheci. Dom Rafael, se for você quem está lendo, perdoe-me por partir sem me despedir adequadamente. Parto porque o amo demais para ser a causa de sua infelicidade. Seja feliz, meu querido cego dos olhos, mas vidente do coração. Em cada palavra deste diário, você encontrará meu amor eterno. Rafael passou a noite inteira lendo cada linha, cada palavra que Esperança escrevera sobre seus encontros secretos, sobre os sentimentos que ela nunca ousara expressar em voz alta. Na última página, encontrou um mapa rudimentar e uma única linha. Se algum dia me procurar, estarei onde os anjos cuidam dos esquecidos. Naquela madrugada, Rafael soube que sua busca estava apenas começando. A busca, o confronto com Dona Concepción, aconteceu na manhã seguinte quando Rafael anunciou que partiria à procura de Esperança. Você perdeu a razão, gritou ela, sua compostura aristocrática finalmente se despedaçando. Isabela é uma joia rara, de família nobre, educada nos melhores conventos, e você quer jogá-la fora por uma criada? Por uma mulher que me ama pelo que sou, não pelo que possuo, respondeu Rafael, empacotando algumas roupas simples em uma mochila de couro. Se sair por essa porta atrás dessa pessoa, pode considerar-se deserdado. Rafael parou e olhou para a mãe. Pela primeira vez em 6 anos, podia ver seu rosto, envelhecido, marcado pela rigidez de décadas de convenções sociais. Então que assim seja. Manterei apenas o que preciso para viver dignamente e buscar a mulher que amo. Rafael! Dona Concepción estendeu a mão, tentando detê-lo. Pense na família, na linhagem, no que seu pai diria. Meu pai se casou com a mulher que amava, disse ele suavemente. A senhora me contou essa história centenas de vezes quando eu era criança. Lembra-se? Ele enfrentou a própria família para casar com você. A matriarca empalideceu. Era verdade. Seu marido rompera um noivado arranjado para desposá-la por amor. Era diferente naquela época. O amor nunca é diferente, mãe. Apenas as pessoas esquecem sua importância. Antes de partir, Rafael teve uma conversa dolorosa, mas necessária com Isabela. A jovem recebeu a notícia com dignidade aristocrática, embora seus olhos traíssem a mágoa. Compreendo, Rafael. Um coração que ama outra pessoa nunca poderá ser completamente meu. Você merece alguém que a ame completamente, Isabela. Não um homem dividido entre o dever e o coração. Ela assentiu, suas mãos delicadas apertando o lenço de renda. Espero que a encontre. Rafael iniciou sua jornada com apenas seu cavalo, Canelo, algumas moedas de ouro e o mapa rudimentar do Diário de Esperança. A frase, onde os anjos cuidam dos esquecidos, o intrigava, mas ele sabia que ela se referia a algum orfanato ou convento. Percorreu os pueblos de Jalisco e Michoacán, parando em cada igreja, cada convento, cada casa de caridade. Em Pátzcuaro, uma freira idosa lembrou-se de uma jovem com cicatriz no rosto que havia passado por ali algumas semanas antes, indo na direção de Morelia. Em Morelia, o rastro se perdeu novamente. Rafael passou dias inteiros caminhando pelas ruas coloniais, perguntando a comerciantes, padres, mendigos. Alguns se lembravam vagamente de uma moça bonita com marca no rosto, mas ninguém sabia seu destino. Foi em uma pequena venda nas proximidades do convento de Santa Clara que Rafael finalmente obteve a informação que procurava. Ah, sim, disse o velho comerciante. A moça com cicatriz no rosto está no convento, ajudando Las Madres com os órfãos. Trabalha duro aquela. As crianças a adoram. O coração de Rafael disparou. Depois de quase um mês de busca, finalmente a havia encontrado. Mas faltava ainda a parte mais difícil, convencê-la a voltar para casa com ele. O reencontro. O convento de Santa Clara era um refúgio de paredes brancas e corredores silenciosos, onde o tempo parecia mover-se mais devagar. Rafael chegou no final da tarde, quando os sinos chamavam para a oração vespertina. Madre Superiora Maria Teresa o recebeu no parlório, seus olhos sábios estudando-o com cuidado. Dom Rafael Mendoza, disse ela, evidentemente já esperando por sua visita. Esperança nos contou sobre o senhor. Ela está aqui? Está. Trabalha conosco há 3 semanas, cuidando dos órfãos. É uma jovem de coração puro, mas atormentada por uma tristeza profunda.
Posso vê-la? A madre hesitou. Ela nos pediu especificamente para não receber visitas. Mas talvez seja a hora de enfrentar o que deixou para trás. Madre Teresa conduziu Rafael pelo pátio interno, onde uma fonte de pedra cantava suavemente no centro de um jardim de rosas. Do outro lado, chegavam os sons de risadas infantis. Está ali, apontou ela. Rafael viu Esperança antes que ela o notasse. Estava sentada em um círculo com 6 crianças pequenas, ensinando-lhes uma cantiga antiga. Usava um vestido simples de algodão marrom, o cabelo preso em uma trança longa. Sua voz, aquela voz que ele havia procurado por tantas léguas, fluía doce e melodiosa. Por um momento, Rafael simplesmente observou. Pela primeira vez, podia vê-la completamente. O perfil delicado, a cicatriz que cortava suavemente a face esquerda, as mãos expressivas que acompanhavam a música. Era ainda mais bela do que sua imaginação havia pintado. Como se sentisse o olhar dele, Esperança virou-se. Seus olhos se encontraram através do pátio, e o mundo pareceu parar. Ela empalideceu. Levantou-se abruptamente, fazendo as crianças protestarem. Maestra Esperança! Chamou um menino de cerca de 6 anos. Não termine a canção. Continuamos amanhã, sussurrou ela, sem tirar os olhos de Rafael. Ele aproximou-se lentamente, como quem se acerca de um pássaro ferido que pode voar a qualquer momento. Esperança, como me encontrou? Sua voz tremia. Segui a luz que você deixou em cada palavra do seu diário. Ela fechou os olhos, as lágrimas já correndo livremente. Não deveria ter vindo. Eu parti para libertá-lo. Você me libertou, sim. Libertou-me da vida vazia que eu vivia antes de conhecê-la. Esperança, posso vê-la agora, mas descobri que já havia há muito tempo, com o coração. As crianças os observavam curiosas. Madre Teresa aproximou-se discretamente. Talvez devam continuar essa conversa em lugar mais reservado, sugeriu ela gentilmente. Esperança hesitou, depois assentiu. Há um jardim nos fundos do convento. Podemos conversar lá. Caminharam em silêncio pelos corredores de pedra até chegarem a um pequeno jardim murado, onde cresciam ervas medicinais e algumas flores silvestres. Rafael, começou ela sem olhar para ele, você recuperou a visão. Deve estar vendo agora que eu não sou nada do que imaginou. Sou apenas... É a mulher mais bela que já vi, interrompeu ele. Não pela perfeição física, mas pela luz que carrega dentro de si. Esperança, eu rompi o noivado com Isabela. Ela se virou, os olhos arregalados. O quê? Rompi o noivado. Desfiz-me de parte da herança. Enfrentei minha mãe e as convenções sociais. Fiz tudo isso porque descobri que uma vida sem você não é vida. É apenas existência. Mas sua família, sua posição... De que serve uma posição se não posso compartilhá-la com quem amo? Esperança, case-se comigo. Não como conde e criada, mas como Rafael e Esperança. 2 corações que se encontraram além de todas as barreiras. Ela se afastou, lutando contra suas próprias lágrimas. Você não entende. Sua mãe nunca aceitará. A sociedade nunca aceitará. Eu seria a ruína de sua reputação. Rafael aproximou-se, tomando delicadamente o rosto dela entre suas mãos. Então que arruinem minha reputação. Prefiro ser lembrado como o conde que amou verdadeiramente do que como aquele que viveu segundo as expectativas alheias. Pela primeira vez, desde que se reencontraram, Esperança sorriu através das lágrimas. Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de algo na vida. E ali, naquele jardim silencioso de um convento perdido, no interior mexicano, 2 corações finalmente se permitiram bater no mesmo ritmo. O retorno triunfal. A decisão de retornar à Hacienda San Rafael não foi tomada de ânimo leve. Rafael Kuntz, El Corazón en las Sombras. Continuação, Meamu. Capítulo 9. O retorno triunfal. A decisão de retornar à Hacienda San Rafael não foi tomada de ânimo leve. Rafael e Esperança passaram 3 dias no convento conversando com Madre Teresa sobre os desafios que enfrentariam. Meus filhos, disse a religiosa sabiamente, o amor verdadeiro sempre encontra resistência no mundo. Mas vocês têm algo que muitos casais arranjados jamais terão. Uma união baseada no respeito mútuo e na escolha livre do coração. Esperança ainda hesitava. Madre, e se eu não conseguir ser a esposa que um conde merece? Não sei como comportar-me em sociedade. Não conheço as regras da aristocracia. Querida criança, sorriu a madre. As regras da aristocracia são inventadas pelos homens.
As regras do coração são ditadas por Deus. Rafael não precisa de uma condessa perfeita. Precisa de você. Na manhã da partida, as crianças órfãs se despediram de Esperança com lágrimas nos olhos. O pequeno Manuel, de 6 anos, entregou-lhe um desenho que fizera, 2 figuras de mãos dadas sob um céu estrelado. Para que a senhora não se esqueça de nós, disse ele. Jamais esquecerei vocês, pequenos anjos, respondeu ela, guardando cuidadosamente o desenho. A viagem de volta durou 4 dias. Rafael havia comprado uma carruagem simples, mas confortável, e durante o trajeto, contou a Esperança sobre as mudanças que planejava implementar na hacienda. Quero transformar São Rafael em um lugar onde a origem de uma pessoa importe menos que seu caráter, disse ele. Acabaremos com a segregação entre patrões e empregados. Todos terão direito à educação, assistência médica e salários justos. Esperança o escutava maravilhada. Você tem certeza de que isso é possível? Com você ao meu lado, tenho certeza de que qualquer coisa é possível. Quando a carruagem apareceu na estrada empoeirada que levava à hacienda, vários trabalhadores saíram para ver. A notícia se espalhou rapidamente. Dom Rafael havia retornado e não estava sozinho. Remédios foi a primeira a correr ao encontro da filha. Mãe e filha se abraçaram longamente, enquanto Rafael observava a cena com emoção. Mija, sussurrou Remédios. Você tem certeza do que está fazendo? Pela primeira vez na vida, mamá, tenho certeza absoluta. Dona Concepción não saiu para recebê-los. Permaneceu em seus aposentos, mandando apenas dizer através de Carmen que não desejava ser incomodada. Mas os outros trabalhadores reagiram de forma mista. Alguns, especialmente os mais velhos que conheciam Esperança desde criança, demonstraram alegria genuína. Outros mantiveram-se céticos, sussurrando entre si sobre as consequências de tal união. Dom Fernando, o capataz, aproximou-se de Rafael com expressão preocupada. Dom Rafael, com todo respeito, os outros fazendeiros da região estão comentando sobre sua decisão. Alguns estão questionando sua liderança. Deixem que questionem, Dom Fernando. Um líder verdadeiro não governa pelo medo do que outros pensam, mas pela convicção de seus princípios. Naquela noite, Rafael levou Esperança ao jardim secreto, onde tudo havia começado. As azucenas brancas ainda perfumavam o ar, e os jasmines abriam suas flores à luz da lua. Aqui foi onde aprendi a ver novamente, disse ele, sentando-se com ela no banco de pedra. Agora quero que seja aqui onde prometamos construir nosso futuro juntos. Esperança tocou delicadamente as pétalas de uma azucena. Rafael, sua mãe ainda não falou comigo. Talvez nunca aceite. Minha mãe criou-me para ser um homem de honra. Agora precisa aceitar que minha honra inclui ser fiel ao meu coração. Na janela da casa grande, uma sombra observava o casal no jardim. Dona Concepción apertava nas mãos um lenço bordado, sua mente dividida entre o amor pelo filho e o peso das tradições familiares. A verdadeira prova estava apenas começando. O casamento e o futuro. A preparação para o casamento durou 2 semanas intensas. Rafael insistiu que fosse uma cerimônia que honrasse tanto as tradições familiares quanto a simplicidade que Esperança valorizava. Madre Teresa viajou especialmente do convento para oficiar a cerimônia religiosa, enquanto o juiz de paz local cuidaria da parte civil. A capela da hacienda foi decorada com azucenas brancas e jasmines, as flores que testemunharam o primeiro encontro do casal. Dona Concepción finalmente quebrou seu silêncio 3 dias antes do casamento. Aproximou-se de Esperança, enquanto ela costurava seu vestido de noiva, um vestido simples de algodão branco, bordado com fios dourados por sua própria mãe. Menina, disse a matriarca, sua voz mais suave que de costume. Esperança levantou-se respeitosamente. Dona Concepción, sente-se. Precisamos conversar. As 2 mulheres se acomodaram na saleta de costura, o vestido de noiva estendido entre elas como uma ponte simbólica. Você ama meu filho? Perguntou Dona Concepción diretamente. Com toda a minha alma, senhora. E está disposta a sacrificar sua própria felicidade pelo bem dele? Esperança hesitou, percebendo a armadilha na pergunta. Dona Concepción, descobri que minha felicidade e a de Rafael são a mesma coisa. Não posso sacrificar uma sem destruir a outra. A matriarca estudou o rosto da jovem por longos minutos. Finalmente, suspirou. Meu marido me fez a mesma pergunta um dia quando eu era jovem como você.
Eu vinha de uma família de comerciantes, não da nobreza. Seu pai rompeu um noivado arranjado para casar comigo. Esperança arregalou os olhos, surpresa. Rafael mencionou isso? Mencionou. E tem razão. Eu me esqueci do que é amar alguém além das convenções sociais. Dona Concepción tocou delicadamente o bordado do vestido. Este bordado é muito bonito. Sua mãe tem mãos hábeis. Obrigada, senhora. Esperança, a matriarca falou o nome dela pela primeira vez. Não posso prometer que será fácil. A sociedade pode ser cruel, mas se fará meu filho feliz, então terá meu apoio. No dia do casamento, o sol nasceu dourado sobre o Vale del Cedro. A cerimônia civil aconteceu no pátio principal da hacienda, seguida pela cerimônia religiosa na capela. Esperança caminhava pelo corredor da capela ao som de uma guitarra tocada por Dom Fernando, que revelara ter talento musical escondido. Seu vestido simples, mas elegante, brilhava sob a luz filtrada pelos vitrais coloridos. Rafael a esperava no altar, usando o traje formal da família Mendoza, mas com uma flor de jasmim na lapela, símbolo pessoal do amor que os uniu. Rafael, disse Madre Teresa durante os votos, aceita Esperança como esposa legítima, prometendo amá-la e respeitá-la em todas as circunstâncias da vida? Aceito, e prometo vê-la sempre com os olhos do coração, como no dia em que nos conhecemos. Esperança, aceita Rafael como esposo legítimo, prometendo amá-lo e apoiá-lo em todas as decisões da vida? Aceito, e prometo ser sua luz nas horas escuras, como ele foi minha luz nas horas de dúvida. Quando trocaram os anéis simples de ouro, fundidos a partir de uma joia antiga da família Mendoza, muitos dos presentes tinham lágrimas nos olhos. O beijo que selou a união foi suave, respeitoso, mas carregado de toda a paixão contida durante meses de separação. A festa que se seguiu foi diferente de qualquer celebração já vista na hacienda. Patrões e empregados compartilharam a mesma mesa, as mesmas comidas, as mesmas danças. Dom Fernando tocou sua guitarra, Remédios ensinou às damas da região alguns bordados indígenas, e até Dona Concepción foi vista sorrindo enquanto observava seu filho dançar com a esposa. Quando a noite chegou e os últimos convidados se retiraram, Rafael e Esperança caminharam até o jardim secreto. Desta vez, ela não precisava descrever as cores do céu para ele. Podiam vê-las juntos. Senhora Mendoza, disse ele, experimentando o novo nome dela. Soa estranho, riu ela. Soa perfeito. 5 anos depois, a hacienda San Rafael havia se tornado um modelo de inovação social na região. Rafael implementara suas reformas gradualmente. Escola para os filhos dos trabalhadores, assistência médica gratuita, participação nos lucros para os empregados mais antigos. Esperança, agora respeitada como a Condessa de San Rafael, dedicava-se a projetos de educação feminina e cuidado com órfãos. Sua origem humilde, longe de ser uma vergonha, tornara-se sua força. Ela compreendia as necessidades dos menos favorecidos como nenhuma outra aristocrata poderia. O casal havia sido abençoado com gêmeos, Diego e Paloma, nascidos no 3º ano de casamento. As crianças cresciam livres das limitações sociais que um dia separaram seus pais, brincando igualmente com filhos de trabalhadores e de fazendeiros vizinhos. Em uma tarde dourada de setembro, Rafael encontrou Esperança no jardim secreto, amamentando Paloma enquanto Diego dormia em seus braços. Lembra-se, disse ele sentando-se ao lado dela, quando você me disse que éramos de mundos diferentes? Lembro, sorriu ela. Eu estava errada. Não éramos de mundos diferentes. Éramos 2 corações procurando o mesmo mundo. E encontramos? Construímos, corrigiu ela olhando para os filhos. E agora temos pequenos arquitetos para continuar a obra. Rafael beijou delicadamente a testa da esposa, depois dos filhos. Ali naquele jardim onde o amor havia brotado como as açucenas depois da chuva, uma família crescia livre dos preconceitos que um dia pareceram insuperáveis. O amor, afinal, havia se mostrado mais forte que todas as convenções. As tempestades do coração. 3 anos após o casamento, quando os gêmeos Diego e Paloma já davam seus primeiros passos cambaleantes pelo jardim, uma série de eventos testaria a força da união que Rafael e Esperança haviam construído. A primeira tempestade chegou na forma de uma seca prolongada que assolou toda a região. As colheitas falharam, o gado morria por falta de pastagens
e muitos fazendeiros da região enfrentavam a ruína financeira. A Hacienda San Rafael, com suas práticas inovadoras e reservas cuidadosamente administradas, conseguiu resistir melhor que as propriedades vizinhas. Isso gerou ressentimento entre alguns aristocratas locais, que começaram a espalhar rumores maliciosos. É por causa essa mulher, sussurrava Dona Eulália Ramírez durante um encontro social em Guadalajara. Desde que Dom Rafael se casou com uma criada, a ordem natural das coisas foi perturbada. Por isso, Deus nos castiga com esta seca. Os comentários chegaram aos ouvidos de Esperança através de Carmen, que agora servia como sua dama de companhia pessoal. Senhora Esperança, talvez não devesse contar-lhe isso, mas as damas da região, elas andam falando. Deixe que falem, Carmen. Palavras de pessoas vazias não conseguem tocar corações cheios de amor. Mas a verdadeira prova veio quando Dom Rodrigo Herrera, primo de Isabela e um dos fazendeiros mais poderosos da região, chegou à hacienda com uma proposta inesperada. Rafael, meu amigo, disse ele acomodando-se na biblioteca, venho propor uma sociedade. Minhas terras estão sofrendo com a seca, mas sei que você tem técnicas especiais que mantêm sua propriedade próspera. Rafael estudou o homem cuidadosamente. Dom Rodrigo sempre o tratara com frieza após o rompimento do noivado com Isabela. Que tipo de sociedade? Fusão completa de nossas propriedades. Você contribuiria com seu conhecimento, eu com minhas conexões políticas e capital. Juntos, dominaríamos todo o comércio da região. E qual seria a condição? Dom Rodrigo hesitou. Depois falou com brutalidade calculada. Você precisaria regularizar sua situação pessoal, anular esse casamento irregular e desposar alguém de posição social adequada. Isabela ainda está disponível. O silêncio na biblioteca foi absoluto. Rafael levantou-se lentamente, sua voz perigosamente calma. Rodrigo, você tem 10 segundos para sair da minha casa antes que eu me esqueça das leis da hospitalidade. Rafael, seja razoável. Pense no futuro de seus filhos. Que posição terão na sociedade com uma mãe de origem tão duvidosa? Foi então que Esperança apareceu na porta da biblioteca, tendo ouvido as últimas palavras. Sua presença era serena, digna, mas seus olhos brilhavam de uma forma que Rafael nunca tinha visto. Dom Rodrigo, disse ela, sua voz melodiosa, mas firme, meus filhos terão exatamente a posição que seus corações e suas ações conquistarem. Não precisam de títulos herdados para serem pessoas de valor. Senhora, replicou Dom Rodrigo com desdém mal disfarçado, você não compreende como funciona nossa sociedade. Compreendo perfeitamente, mas nossa família não vive para agradar sua sociedade. Vivemos para construir uma sociedade melhor. Dom Rodrigo saiu bufando de raiva, mas antes de partir, deixou uma ameaça velada. Rafael, você ainda descobrirá que o amor não alimenta gado nem paga dívidas. Quando precisar de ajuda real, talvez seja tarde demais. Naquela noite, enquanto os gêmeos dormiam em seus bercinhos, Rafael e Esperança conversaram no jardim secreto. Você se arrepende? Perguntou ela. Rodrigo tinha razão sobre uma coisa. Seria mais fácil para você se tivesse se casado com Isabela. Rafael tomou as mãos dela entre as suas. Esperança, facilidade nunca foi meu objetivo. Felicidade, sim. E só sou verdadeiramente feliz ao seu lado. Mas e se ele estiver certo sobre o futuro? E se nossos filhos sofrerem por causa das escolhas que fizemos? Então os ensinaremos a ser fortes, como sua mãe me ensinou a ser. Mostremos a eles que o valor de uma pessoa não está em seus títulos, mas em seu caráter. A tempestade externa da seca continuava, mas no coração da hacienda San Rafael, o amor permanecia como uma fonte inesgotável de força e esperança. O teste final. A profecia sombria de Dom Rodrigo começou a se materializar 6 meses depois. A seca se intensificou, transformando campos verdejantes em extensões poeirentas. Mais grave ainda, uma epidemia de cólera começou a se espalhar pela região, trazida por comerciantes vindos do porto de Veracruz. Rafael, fiel aos princípios que adotara, abriu as portas da hacienda para refugiados de outras propriedades. Famílias inteiras chegavam diariamente buscando abrigo e tratamento médico. Esperança organizou um hospital improvisado nos estábulos maiores, enquanto Remédios e as outras mulheres preparavam medicamentos caseiros com as ervas do jardim. Rafael, advertiu Dom Fernando,
Nossas reservas de comida não vão durar muito tempo se continuarmos alimentando todas essas pessoas. Então comeremos menos, mas ninguém passará fome enquanto houver um grão de milho em nossos celeiros. A dedicação do casal em ajudar os necessitados chegou aos ouvidos do padre Miguel, pároco da igreja principal de Guadalajara, que viajou especialmente para conhecer a situação. Dom Rafael, Dona Esperança, disse ele, impressionado com a organização do hospital improvisado. Vocês estão fazendo a obra de Deus aqui, mas também estão se arriscando tremendamente. Padre, respondeu Esperança, carregando uma panela de sopa para os enfermos, como posso olhar para uma criança doente e pensar primeiro no meu próprio risco? Foi então que a tragédia real os atingiu. Paloma, a pequena filha do casal, começou a apresentar os sintomas da cólera. Febre alta, vômitos, fraqueza extrema. Dr. Murrow, que havia permanecido na hacienda para ajudar com a epidemia, examinou a menina com o rosto grave. É cólera, sem dúvida, mas ela é jovem e forte. Tem chances de sobreviver se receber cuidados constantes. Durante 3 dias e 3 noites, Rafael e Esperança se revezaram ao lado do berço de Paloma. Diego, que até então havia sido poupado da doença, foi levado para ficar com remédios em um quarto isolado. Na terceira noite, quando a febre da criança finalmente cedeu e ela abriu os olhinhos procurando pela mãe, Esperança desabou em lágrimas de alívio. Graças, Deus mío, sussurrou ela. Graças. Mas a provação trouxe uma revelação inesperada. Dom Rodrigo apareceu na hacienda na manhã seguinte, não com ar triunfante, mas visivelmente abatido. Rafael, disse ele, removendo o chapéu, vim pedir ajuda. Fale. Minha filha mais nova, Maria, está morrendo de cólera. Minha esposa também está doente. Os médicos de Guadalajara disseram que não há mais nada a fazer. Sua voz se quebrou. Ouvi dizer que aqui, que vocês têm salvado pessoas. Rafael olhou para a Esperança, que assentiu imediatamente. Traga-as, disse Rafael. Dr. Murrow fará tudo o que estiver ao seu alcance. Mas, depois do que eu disse... Rodrigo, interrompeu Esperança, quando uma criança está doente, não há lugar para ressentimentos entre adultos. A filha de Dom Rodrigo se recuperou após uma semana de cuidados intensivos. Sua esposa também sobreviveu, embora mais debilitada. No dia da partida, Dom Rodrigo procurou Rafael e Esperança. Não sei como agradecê-los, disse ele com lágrimas nos olhos. Vocês salvaram minha família depois das coisas terríveis que disse. Rodrigo, disse Rafael, todos nós somos humanos. Todos cometemos erros quando o medo nubla nosso julgamento. Quero que saibam, disse ele, olhando diretamente para a Esperança, que contarei a todos na região sobre a nobreza de caráter que encontrei aqui. Não a nobreza dos títulos, mas a verdadeira nobreza do coração. Quando Dom Rodrigo partiu, levava consigo uma nova compreensão, que o valor de uma pessoa não reside em seu nascimento, mas em suas ações quando testada pelas adversidades. A epidemia eventualmente passou, a chuva voltou à região e a vida na hacienda San Rafael retomou seu ritmo normal. Mas algo havia mudado permanentemente. A história de amor de Rafael e Esperança havia se tornado uma lenda na região, um exemplo de que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo. A grande revelação. 10 anos haviam se passado desde o casamento de Rafael e Esperança. Os gêmeos Diego e Paloma, agora com 7 anos, corriam livremente pelos corredores da hacienda, falando com igual fluência em espanhol e na língua indígena que Remedios lhes ensinara. A propriedade havia se tornado próspera não apenas economicamente, mas socialmente, servindo como modelo para outras fazendas da região. Esperança, aos 29 anos, havia florescido na posição de condessa. Sua beleza natural se aprofundara com a maturidade, e a cicatriz em seu rosto, longe de ser uma marca de vergonha, tornara-se símbolo de sua força e autenticidade. Ela dirigia agora uma escola para meninas da região, ensinando não apenas letras e números, mas também bordado, costura e as artes tradicionais de sua herança indígena. Rafael, aos 36 anos, havia se estabelecido como um dos fazendeiros mais respeitados de Jalisco. Sua visão parcialmente recuperada nunca havia sido um impedimento, pelo contrário, parecia ter aguçado sua capacidade de ver além das aparências. Foi numa tarde de setembro, quando as açucenas do jardim secreto floresciam em sua máxima exuberância,
que uma carruagem elegante chegou à hacienda. Dela desceu um homem de cerca de 60 anos, trajando roupas finas, mas empoeiradas pela viagem. «Busco a hacienda San Rafael», disse ele a Dom Fernando. «Preciso falar com Dom Rafael Mendoza e sua esposa, Dona Esperança». O homem foi conduzido à sala principal, onde Rafael e Esperança o receberam. Havia algo em seus traços que parecia familiar, especialmente para Esperança. «Meu nome é Dom Alejandro Morales», disse ele removendo o chapéu. «Venho da cidade do México. Creio que sou avô da senhora». O silêncio que se seguiu foi profundo. Esperança empalideceu, suas mãos tremendo ligeiramente. «Perdão», sussurrou ela. «Sua mãe, Remedios, é minha filha. Minha filha que saiu de casa há 30 anos contra minha vontade, quando descobri que estava esperando um bebê». A revelação caiu como um raio. Remedios, chamada da cozinha, apareceu na porta da sala e se apoiou no batente ao ver o homem. «Papá», murmurou ela, usando uma palavra que Esperança nunca a havia ouvido pronunciar. «Remedios, mija», disse Dom Alejandro, sua voz embargada. «Perdoa um velho tolo que deixou o orgulho cegar seu coração por 30 anos. A história que se desenrolou nas horas seguintes foi de partir o coração». Dom Alejandro Morales não era um simples comerciante, como sempre havia dito Remedios. Era dono de uma próspera empresa de tecidos na cidade do México, descendente de uma família que misturava sangue espanhol e indígena há gerações. Quando Remedios se apaixonou por aquele jovem poeta que apenas passava pela cidade, contou Dom Alejandro, eu me opus violentamente. Ele não tinha dinheiro, não tinha posição. Quando ela engravidou e ele partiu sem saber, eu a expulsei de casa. Remedios chorava silenciosamente, décadas de mágoa aflorando. Durante todos estes anos, continuou ele, tentei encontrá-las, mas vocês haviam desaparecido completamente. Foi apenas há poucos meses que soube da história do casamento de uma jovem chamada Esperança Morales com um conde local. A descrição, a cicatriz no rosto, tudo batia. A cicatriz, disse Esperança com voz trêmula. Como soube dela? Sua mãe me escreveu uma carta anos atrás, uma única carta que nunca respondi por puro orgulho. Ela contava sobre o acidente quando você era pequena, sobre como vocês lutavam para sobreviver. Rafael, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Dom Alejandro, o que o traz aqui agora? O homem idoso respirou fundo. Estou morrendo. Os médicos me deram poucos meses de vida. Não posso morrer sem pedir perdão às duas mulheres que mais amei no mundo e que afastei por teimosia. Esperança olhou para sua mãe, depois para o avô que nunca conhecera. Mãe! Remedios aproximou-se lentamente de Dom Alejandro. Papá, você nos fez muito mal. Esperança cresceu sem conhecer sua família, sem saber de sua verdadeira herança. Eu sei, mija, eu sei, mas vim também para corrigir isso. Ele tirou de dentro do casaco uma pasta de couro. Esperança, você é minha única herdeira. A empresa, as propriedades na capital, tudo será seu quando eu partir. Eu não quero sua herança, disse Esperança firmemente. Quero apenas compreender quem sou. E é exatamente isso que você fará com esta herança. Poderá expandi-la, transformá-la em algo que ajude mais pessoas, como vocês fizeram aqui na hacienda. Rafael tomou a mão da esposa. Esperança, a decisão é sua. Ela olhou para os rostos ao seu redor. Rafael com seu amor incondicional, sua mãe com décadas de mágoa, mas também esperança nos olhos, o avô desconhecido buscando redenção nos últimos momentos da vida e, através da janela, viu Diego e Paloma brincando no jardim. Dom Alejandro, disse ela finalmente, se aceitar seu pedido de perdão e sua herança, será com uma condição, que passe seus últimos meses aqui conosco, conhecendo seus bisnetos e permitindo que nós o conheçamos também. O velho homem não conseguiu conter as lágrimas. Seria uma honra. Naquela noite, após 3 décadas de separação, 3 gerações da família Morales finalmente se reuniram em torno da mesma mesa. E Esperança compreendeu que sua jornada não havia sido apenas sobre encontrar o amor, mas sobre descobrir sua verdadeira identidade e lugar no mundo. O desfecho, onde o amor vence. Tudo 6 meses depois da chegada de Dom Alejandro, as azucenas do jardim secreto florescem mais brancas e perfumadas que nunca. O velho patriarca havia partido em paz 3 semanas antes,
rodeado pelo amor da família que conseguiu reunir antes de morrer. Seus últimos dias foram preenchidos pelas risadas dos bisnetos e pelas histórias que finalmente pode compartilhar sobre a linhagem familiar. Esperança, agora aos 30 anos, estava de pé no mesmo jardim onde tudo começara, observando Diego e Paloma ensinarem seus primos menores, filhos de outros trabalhadores da hacienda, a identificar as diferentes flores. A herança de Dom Alejandro havia permitido expandir ainda mais os projetos sociais da propriedade, criando escolas, oficinas de artesanato e até mesmo um pequeno hospital permanente. Eles são a prova de que o amor transcende todas as barreiras, disse uma voz atrás dela. Esperança se virou e encontrou Rafael aproximando-se, carregando uma carta nas mãos. "O que é isso?" perguntou ela. "Uma carta do governador de Jalisco. Ele quer nomear nossa hacienda como propriedade modelo de integração social e usar nossos métodos como exemplo para outras regiões do país." Esperança sorriu, mas havia algo melancólico em seus olhos. "Às vezes ainda me pergunto como chegamos até aqui, Rafael. Há 12 anos eu era apenas uma criada que descrevia pores do sol para um conde cego." Rafael aproximou-se e tomou delicadamente o rosto dela entre suas mãos, como fizera tantas vezes ao longo dos anos. "Esperança, você nunca foi apenas uma criada. Desde o primeiro dia foi a mulher que me ensinou que a verdadeira visão não vem dos olhos, mas do coração." Eles permaneceram em silêncio por alguns minutos, observando seus filhos brincarem. Diego havia herdado os olhos penetrantes do pai e a sensibilidade artística da mãe. Paloma tinha a determinação silenciosa de Esperança e a nobreza natural de Rafael. "Sabe o que mais me impressiona?" disse Esperança. "Nossa história começou em segredo, às escondidas, como se fosse algo de que se envergonhar. Mas hoje, olho para nossos filhos brincando com crianças de todas as origens, vejo nossa comunidade próspera, onde ninguém é julgado por seu nascimento. E percebo que construímos algo muito maior que um romance proibido. Construímos uma nova forma de viver", concordou Rafael, "baseada no respeito, no amor e na crença de que todas as pessoas têm valor." Naquele momento, Remédios apareceu no jardim, agora uma senhora respeitada de 53 anos, que dirigia a oficina de bordado da hacienda. Com ela vinha Madre Teresa, que havia se tornado uma visitante regular. "Esperança, mija", disse Remédios. "Madre Teresa trouxe notícias do convento." A religiosa sorriu. "As crianças que você ajudou há tantos anos estão crescendo bem. Manuel, aquele menino que lhe deu o desenho, aprendeu a ler e escrever. El corazón en las sombras." Final. A religiosa sorriu. "As crianças que você ajudou há tantos anos estão crescendo bem. Manuel, aquele menino que lhe deu o desenho, aprendeu a ler e escrever. Agora ensina outras crianças e sempre fala da Senhora dos Olhos Gentis, que lhe mostrou que todos podem sonhar alto." Esperança sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ele se lembra. Como poderia esquecer? Você plantou sementes de esperança em corações que só conheciam abandono. Naquela tarde, enquanto o sol se punha dourado sobre o Vale del Cedro, a família se reuniu na biblioteca onde Rafael havia encontrado o diário de Esperança anos antes. As paredes agora ostentavam retratos da família. Rafael e Esperança no dia do casamento, os gêmeos em seus primeiros passos, Dom Alejandro sorrindo entre seus bisnetos, Remédios ensinando bordado a um grupo de meninas. "Papá", disse Paloma acomodando-se no colo de Rafael, "conte-nos novamente a história de como conheceu mamá." Diego também se aproximou, seus olhos brilhando de curiosidade. Mesmo conhecendo a história de cor, nunca se cansavam de ouvi-la. "Era uma vez", começou Rafael, "um homem que vivia na escuridão, não apenas dos olhos, mas do coração. Ele pensava que conhecia o mundo, até que uma voz doce como melodia de passarinho veio lhe contar sobre as cores que não podia ver." "E então?", perguntou Paloma, como sempre fazia. "Então ele descobriu que havia 2 tipos de cegueira", continuou Rafael, olhando carinhosamente para a Esperança. "A dos olhos, que a medicina pode curar, e a do coração, que só o amor verdadeiro pode sanar." "E mamá curou o coração do papá?", perguntou Diego. "Não, mijo", interveio Esperança, sentando-se ao lado deles. "Nós curamos o coração um do outro. O amor verdadeiro não é sobre uma pessoa salvar a outra, mas sobre 2 pessoas decidindo caminhar juntas, não importa quais obstáculos encontrem pelo caminho."
Remedios, observando a cena de uma poltrona próxima, sorriu com lágrimas nos olhos. Sua filha havia se tornado tudo o que ela sempre sonhara. Uma mulher forte, amada, respeitada, que usava sua posição para ajudar outros. Vovó Remédios, disse Paloma, conta sobre o bordado mágico. Ai, nieta, riu Remédios, não é mágico, mas cada ponto que bordo carrega uma história, um sentimento. Quando bordo azucenas, lembro do jardim onde seus pais se conheceram. Quando bordo estrelas, penso nos sonhos que se realizaram. Naquela noite, após colocarem as crianças para dormir, Rafael e Esperança caminharam até o jardim secreto. Era uma tradição que mantinham há anos, terminar cada dia importante naquele lugar que testemunhou o nascimento de seu amor. Rafael, disse Esperança, às vezes ainda me parece um sonho, uma menina pobre, filha de costureira, que se tornou condessa. Esperança, interrompeu ele gentilmente, você não se tornou condessa. Você sempre foi uma rainha. Apenas precisou encontrar o reino certo para governar. Eles se sentaram no banco de pedra onde tantas vezes haviam conversado, onde ele aprendeu a ver o mundo através das palavras dela, onde ela aprendeu a ver a si mesma através dos olhos dele. Sabe o que mais me orgulha? Disse ela. Não é o título, não são as propriedades ou a riqueza que herdamos. É olhar para nossa comunidade e ver que conseguimos criar um lugar onde o valor de uma pessoa não depende de seu nascimento, mas de seu caráter. E nossos filhos crescem vendo isso como natural, acrescentou Rafael. Para eles, não é estranho que a filha de uma costureira seja condessa, ou que um conde trabalhe lado a lado com seus empregados. Eles estão criando um mundo melhor sem nem perceber. Uma brisa suave balançou as azucenas, espalhando seu perfume pelo jardim. No céu, as primeiras estrelas começavam a aparecer. Rafael, sussurrou Esperança, se você pudesse voltar atrás, mudaria alguma coisa? Ele pensou por um momento. Depois sorriu. Mudaria apenas uma coisa. O quê? Te encontraria mais cedo. Ela riu, aquela risada cristalina que havia capturado o coração dele desde o primeiro dia. Não, meu amor. Nos encontramos no momento certo. Precisávamos viver tudo o que vivemos para nos tornarmos as pessoas que somos hoje. Enquanto caminhavam de volta para a casa, passaram pela oficina de bordado onde Remédios havia deixado seu trabalho do dia sobre a mesa. Era um painel grande, representando a hacienda em todas as estações. As azucenas brancas do inverno, os jasmines perfumados do verão, as colheitas douradas do outono, as chuvas renovadoras da primavera. Sua mãe está bordando nossa história, observou Rafael. Não apenas nossa história, a história de todos que encontraram aqui um lugar para pertencer. Na manhã seguinte, uma nova carruagem chegou à hacienda. Desta vez, trouxe uma jovem casal com uma criança pequena, refugiados de uma fazenda distante onde as condições de trabalho eram cruéis. Esperança os recebeu como sempre fazia, com braços abertos e coração generoso. Enquanto providenciava a acomodação e trabalho para eles, lembrou-se de suas próprias palavras de anos atrás, quando disse a Rafael que talvez estivesse sonhando alto demais. Agora sabia que nunca se sonha alto demais quando se sonha com amor, justiça e dignidade para todos. 15 anos se passaram desde aquela primeira tarde no Jardim Secreto. A Hacienda San Rafael havia se tornado lenda na região, não apenas pela história de amor de seus proprietários, mas pelo modelo de sociedade que haviam criado. Visitantes vinham de todo o México e até de outros países para estudar seus métodos de integração social e desenvolvimento comunitário. Diego, agora com 12 anos, mostrava talento excepcional para as artes e manifestava interesse em estudar pintura na capital. Paloma, também com 12 anos, havia herdado o espírito empreendedor da mãe e já planejava expandir a escola para meninas. Em uma tarde dourada de setembro, exatamente 15 anos após aquele primeiro encontro, Rafael encontrou Esperança sentada no jardim secreto, contemplando um retrato que Diego havia pintado da família. No que está pensando? Perguntou ele, sentando-se ao lado dela. Estou pensando, disse ela, que somos a prova viva de que o amor não conhece fronteiras, que não importa de onde viemos, mas para onde decidimos ir juntos. Rafael tomou a mão dela, observando como os anos haviam apenas aprofundado sua beleza. A cicatriz que um dia ela considerara uma marca de vergonha, agora era parte da história de força e superação que inspirava outras mulheres da região.
Esperança, disse ele, você me deu muito mais que amor. Você me deu propósito. E você me deu algo que eu nem sabia que existia, respondeu ela. A certeza de que, independente das circunstâncias do nascimento, todos merecemos amor, respeito e a oportunidade de sonhar. Naquele momento, ouviram os gritos alegres de Diego e Paloma correndo pelo jardim, perseguindo borboletas entre as azucenas. Sua risada ecoava pelos corredores da hacienda, misturando-se com o som de outros filhos de trabalhadores que também brincavam livremente pelos mesmos espaços. Escute, sussurrou Esperança. O quê? O som da felicidade. O som de uma comunidade onde todas as crianças podem sonhar com qualquer futuro. Rafael a beijou suavemente, como fizera milhares de vezes ao longo dos anos. E naquele beijo estava toda a história deles. O conde que aprendeu a ver com o coração e a jovem que descobriu que sua origem não definia seu destino. Quando o sol se pôs naquela tarde de setembro, tingindo o céu de dourado e rosa, os sinos da capela da hacienda tocaram, chamando a comunidade para a oração vespertina. Mas ali no jardim secreto, Rafael e Esperança permaneceram em silêncio, sabendo que haviam encontrado algo mais precioso que todas as orações. Haviam encontrado o paraíso na terra, construído com as próprias mãos, e alimentado pelo amor que transcende todas as barreiras. Te amo, sussurrou Rafael. E eu te amo, respondeu Esperança. Hoje, amanhã e em todas as vidas que pudermos compartilhar. As azucenas balançaram suavemente na brisa da tarde, como se abençoassem aquele amor que havia transformado não apenas duas vidas, mas toda uma comunidade. E naquele jardim onde tudo começou, duas almas continuaram a escrever sua história de amor eterno, provando que quando dois corações se encontram de verdade, podem mover montanhas e transformar o mundo. Porque o amor verdadeiro não escolhe por posição social ou origem, mas pela música que uma alma desperta na outra. E quando essa música encontra sua harmonia perfeita, nem o tempo nem as convenções podem silenciá-la.